Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou aluno do mestrado em Educação do programa da Universidade de Uberaba, do Brasil. E o meu trabalho, ele é fruto de um artigo que nós fizemos para o mestrado no semestre passado e rendeu esta apresentação. Então, o presente trabalho ele tem como tema a personalidade, complexidade de seu desenvolvimento na perspectiva histórico-cultural, tendo em vista que a personalidade é um termo que representa caracterização singular de características e comportamento de um indivíduo. A metodologia escolhida para este trabalho foi o levantamento bibliográfico, atrelados ao método qualitativo e descritivo, tendo como técnica de coleta de dados a análise bibliográfica e tendo como tratamento de dados a análise do conteúdo. Então, nesse sentido, para a gente fazer este artigo, o objetivo foi investigar por meio de autores como Gonzalez, como Leontief, Petrosvik, Vygotsky e Bolsovic, a respeito da personalidade e sua complexidade na perspectiva histórico-cultural, tendo em vista que nos ajuda a refletir sobre o tema, sobre as perspectivas de compreender a importância do processo de desenvolvimento da personalidade através da teoria histórico-cultural. Como resultados, cumpre mencionar que, para Bolsovic, a instituição responsável por influenciar de forma positiva em todos os fatores da vida psíquica do aluno, desenvolvendo especialmente suas aptidões mentais e sua personalidade, é a escola. Então, a gente pode colocar aqui a escola como principal fonte de desenvolvimento das aptidões mentais e da personalidade. A escola ela deve participar no processo de formação multifacetária dos alunos, pois a formação do pensamento teórico ela tem um lugar fundamental no desenvolvimento da criança e do aluno. E Bolsovic ele diz que o pensamento teórico é considerado como uma espécie de capacidade superior mental, uma capacidade mental superior, que tem peculiaridades, que tem especificidades, que apenas pode ser desenvolvido essas características no ambiente escolar. Vygotsky ele reconhece essa ideia e relata que exatamente o desenvolvimento do pensamento teórico que beneficia nesse período do processo de formação de outras funções mentais. Funções essas, por exemplo, os da percepção e os da memória. Vygotsky ele reconhece, ou seja, essas funções da percepção e da memória, ela desenvolve no pensamento teórico. Então, nessa perspectiva, o pensamento ele ocupa uma posição, principalmente no nível fundamental, com crianças de 6 até os 9 anos aproximadamente. Nessa faixa de idade, nessa fase, a atividade condutiva ou atividade principal do desenvolvimento psíquico da criança é a aprendizagem. Mas também temos que considerar que não é só o pensamento empírico, mas também temos o pensamento teórico. Temos o pensamento teórico e o pensamento empírico. Porém, precisamos entender que o pensamento teórico e o pensamento empírico têm pontos e caminhos diferentes.
mas ambos estão ligados. Precisamos trabalhar em nossas escolas os dois, e não somente um, ou um em detrimento do outro. Para exemplificar esses dois tipos de pensamentos, o pensamento teórico e o pensamento empírico, nós podemos recorrer a um artigo da professora Marilene, que também é professora do programa de mestrado da Universidade de Uberaba. Ela diz o seguinte, que o pensamento teórico é o pensamento que busca a essência do objeto, a essência do ser. E já o pensamento empírico é aquele que cataloga, aquele que classifica os objetos e os fenômenos. Então, o desenvolvimento da personalidade infantil, isto é, está influenciado pelo desenvolvimento da sociedade, da qual faz parte, visto que o psiquismo humano ele é histórico e social. E, ou seja, o aumento do capital cultural concretizado na escola, o conhecimento que as crianças têm na escola, ele possibilita a modificação qualitativa de sua consciência e da consciência do aluno. Então, de acordo com Leontief, na infância se define as primeiras etapas de como se dará a personalidade, a formação da personalidade. Trata-se de um momento espontâneo do desenvolvimento deste sistema, pois são nos primeiros anos de vida que a criança conhece valores, regras de comportamentos e capacidades designadamente humanas e, consequentemente, torna-se aptas de expressarem de forma individual diante do mundo. Isso compreende que o aluno ele forma uma consciência cada vez mais complexa sobre as coisas, sobre os seus conhecimentos, sobre as relações humanas, especialmente sobre si mesma. Isto é, a criança passa a ter uma autoconsciência. Pode-se dizer que a personalidade de cada um decorre de sua biografia, das suas condições de vida e educação, das ações que desenvolvem, das aprendizagens que comete e do desenvolvimento de seu psiquismo. Então, a criança, ao nascer, nós sabemos, de conhecimento de todos, que a criança, quando nasce, ela é prontamente introduzida nas relações sociais. Todas as suas necessidades, elas tentam ser acatadas pelo adulto, que torna aí o núcleo das atenções do bebê. A afeição, a atenção, o carinho, a fala constante com a criança, desenvolve nela uma necessidade socialmente mediada. Isto é, a necessidade de ver mais, de ouvir mais, de tocar mais e ser mais tocado. Podemos dizer que no bebê, os aparatos visuais e auditivos ainda não estão totalmente desenvolvidos. Aliás, o desenvolvimento principal do primeiro ano de vida é a percepção, porque isso possibilita a apropriação sensorial do mundo, que é um processo comunicativo e emocional direto com o adulto. Mas o que isso significa? Leontief ele explica da seguinte forma, que no primeiro momento da formação psíquica, a atividade central é aquela que permite uma formação mais vasta de capacidades intelectuais e prática da personalidade da criança nesse período. A comunicação emocional com o bebê institui com as pessoas de seu entorno. Então, nesse contexto, Bolsovic ele diz que ele traz para nós que nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não é capaz de expressar através da fala convencional. Nós sabemos disso, o bebê não consegue expressar através da fala convencional. O bebê ele não diz que sente dor, que está com fome.
mas ele também não deixa de comunicar com as pessoas que estão à sua volta. Para se comunicar, ele utiliza outras linguagens, vamos dizer assim, como, Ok. por exemplo, o choro, o sorriso, os movimentos de mexer os braços e o corpo na direção do adulto e dos próprios objetos que almejam. Então, ele se comunica através de outras formas que não a fala. O desenvolvimento da personalidade infantil, isto é, o conhecimento de sua interpretação dos fenômenos da realidade, acontece em conexão com a sua atividade. Aí entra um ponto importante, a atividade. Ou seja, tudo depende dela. A criança ela precisa da atividade para desenvolver a personalidade. Quando a criança está envolvida em algum afazeres significativo, quando ela, por exemplo, sabe o porquê e para que ela está fazendo aquilo, ela mobiliza-se emocionalmente para alcançar seus objetivos. Ela está em atividade neste momento. E por isso ela desenvolve de forma plena as suas capacidades. Ela toma progressivamente a consciência daquilo que ela está fazendo, dos motivos de sua conduta. E aqui o professor ele tem um papel fundamental no sentido de oportunizar que a criança ela execute tarefas, que ela execute atividades que não sejam mecânicas, que não sejam atividades de mera reprodução, mas que sejam atividades que desenvolva a sua capacidade intelectual, que desenvolva a capacidade intelectual do aluno. A ver, me cago aquí que se me quedó así. ¿Cómo me sale en la presentación ahí? Em cada fase de seu desenvolvimento, a criança é marcada pelos círculos de atividades, o qual, em seu turno, depende da relação central da atividade principal, que é exatamente porque essa atividade também configura essa fase como um todo. Então, no presente trabalho, já concluindo, verificou-se que o desenvolvimento da personalidade não é natural, mas sim histórico e social. Em outras palavras, quer dizer que depende da integração do indivíduo, desde os primeiros momentos de vida na sociedade, que é carregado de cobranças e expectativas e costumes. Então, diferente de outras abordagens, a teoria histórico-cultural ela tem como um de seus pressupostos que o desenvolvimento da personalidade ela não é natural, mas é histórico e social, ou seja, depende da integração do indivíduo desde os primeiros momentos. Os primeiros níveis de formação da personalidade do indivíduo se dá na infância. Isso é um fato. Então, compreender a personalidade do indivíduo é algo bem complexo, pois a atividade de cada um depende do lugar que tem na sociedade, das condições de vida e educação em que se desenvolve e da singularidade das circunstâncias sociais. E para finalizar, foi oportuno averiguar a respeito do desenvolvimento da personalidade dos indivíduos sobre a perspectiva histórico-cultural. Essa tarefa nos permitiu compreender que cada período de desenvolvimento há diferente processo que explica a formação da personalidade e que isso depende das características de cada período ou idade psicológica e das condições de vida de cada sujeito. Isso a nossa colega Greisa falou muito bem, depende das condições de vida que a criança que é dado para essa criança, a escola que ela frequenta, o bairro que ela mora, como é a família dela, ou seja, depende dos fatores que exerce sobre essa criança. Vygotsky, ele diz que cada pessoa pertence a um determinado estágio de desenvolvimento psicológico da personalidade. Isto é, objeta a coincidência entre sua posição social e a sua posição interna. Então, podemos dizer que o desenvolvimento da personalidade do indivíduo ele está envolvido pelo desenvolvimento já obtido pela sociedade, do qual faz parte. Visto que o psiquismo humano ele é histórico e social. Além do mais,
é o processo do sujeito em se adequar da cultura de maneira ativa. E eu quero agradecer ao Congresso, a todos os participantes e ao professor Orlando em especial também e a professora Adriana, que foram nossos professores no semestre passado. Muito obrigado a todos.